Olá, doutores, olá, doutoras. Estou aqui a convite do grande doutor Alexandre Rolo para falar hoje um pouco com vocês, um bate-papo nesse convite especial da OAB de São Paulo sobre a tributação do ITBI na incorporação de imóveis ao capital social de empresas. Eu sou o Dr. Vinícius Mendes e Silva, advogado, mestre em Direito e atualmente membro da Comissão Estadual de Direito Empresarial da OAB de São Paulo. Muito bem, esse nosso assunto ele é muito interessante e relevante atualmente por conta de um recurso extraordinário que nós iremos falar logo à frente. Para dar início ao assunto, eu gostaria de mostrar para vocês que é possível e existe autorização legal para que o capital social das pessoas jurídicas seja integralizado com os bens. Acompanhe comigo na tela o artigo 997 do Código Civil em seu inciso 3º, que fala que o capital da sociedade ele pode ser expresso em moeda corrente ou também compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. E o exemplo grande disso que traz para o nosso assunto aqui de hoje são os imóveis. Para quem trabalha com planejamento tributário, planejamento sucessório, esse é uma das ferramentas mais importantes nesse tipo de trabalho. Então, se você é advogado, advogada, atua com isso, preste atenção. Quando você constitui uma sociedade, uma pessoa jurídica para o seu cliente e transfere os imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, você está integralizando o capital social com estes bens imóveis. E aí surge a tributação. Como ocorre numa compra e venda normal, incide o ITBI, que é o nosso imposto a ser tratado hoje. A Constituição Federal, ela quando fala sobre as competências tributárias, no artigo 156, ela diz que compete aos municípios, em seu inciso 2, instituir o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos. Lendo a disposição da Constituição Federal, nós temos que compete aos municípios instituir os impostos sobre transmissão intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. Lembrando que os bens móveis estão excluídos da tributação do ITBI. Por natureza de acessão física e de direitos reais, sobre imóveis, como eu acabei de alertar, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. Ou seja, não é só a compra e venda. A cessão sobre os direitos desses imóveis também entra da competência do ITBI através dos municípios. Esse imposto também está previsto a sua hipótese de incidência lá no CTN, em seu artigo 35, que fala, vamos ler comigo, acompanhe aqui na tela. O imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis, vamos ressaltar isso, bens imóveis e de direitos a eles relativos, tem como fato gerador a transmissão a qualquer título e aí segue tudo aquilo que já foi tratado na Constituição Federal. Apesar do CTN ser anterior à Constituição de 88, a redação é muito próxima, muito parecida. Então, pois bem, quando você faz a incorporação no capital social com bens imóveis, nós estamos aqui diante de uma transferência desse imóvel da pessoa física, no caso o sócio, para a pessoa jurídica. E isso, em regra, atrai a incidência do ITBI, ou seja, há aqui um fato gerador do tributo, na medida em que estamos transferindo propriedade imóvel de uma pessoa para outra. Todavia, há uma regra de imunidade tributária prevista lá na Constituição. No artigo 156, aquele mesmo que trata da competência do município, no seu parágrafo 2º, ele vem e traz uma regra de imunidade tributária. E aqui, ó, o inciso 1º vem claramente dizendo que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, que é esse assunto que nós estamos aqui falando, ou seja, o sócio transferiu o seu imóvel para a empresa em forma de integralização de capital social e nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. Isso aqui é um assunto que não nos interessa no momento. E aí eu destaco para vocês, salvo
nesses casos, se a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. Ou seja, a Constituição Federal está trazendo aqui uma regra de imunidade e ela mesma faz a ressalva de quando não se aplica essa imunidade. Ou seja, se a pessoa jurídica que está sendo constituída, na qual o sócio transfere o imóvel para ela em forma de integralização, se ela tiver dentre as suas atividades, se compor o seu objeto social, a locação, arrendamento e compra e venda de bens imóveis, a imunidade não se aplica. Então, note bem, a Constituição ela já traz a regra de imunidade e ela mesma faz a ressalva. Nada além dessas, compra e venda, locação e arrendamento. O Constituinte foi muito claro e restrito quando ele conferiu a imunidade, bem como ele elencou as causas em que ela não se aplica. Por outro lado, o CTN também traz uma regra de isenção. E aí eu faço a ressalva para vocês. Por que que na Constituição nós falamos em imunidade e nas leis infraconstitucionais se fala em isenção? Isso é básico. Para você que estuda o direito tributário, você deve saber. A não incidência constitucionalmente qualificada leva o nome de imunidade, enquanto que a não incidência infraconstitucionalmente qualificada leva o nome de isenção. E se você reparar na redação, elas são muito parecidas. O 36, inciso 1, fala que não incide o imposto, salvo quando for para a incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento ao capital social. Essa é a regra de isenção. Lembrando que é muito próximo ao que diz a Constituição quando trata da imunidade do ITBI para esses casos. Quais as exceções? Eu já informei que na Constituição, lá no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156, o Constituinte trouxe que, salvo nos casos em que a atividade preponderante for compra e venda, locação e arrendamento. O CTN, também, no artigo 37, vamos prestar atenção na parte que está destacada. Quando a atividade preponderante for venda, locação, cessão de direitos à sua aquisição. Percebam que a redação é muito próxima da Constituição. Depois, nos parágrafos do artigo 37, o CTN vem destacando o que vem a ser atividade preponderante. Aí você me fala, Vinícius, tá bem tranquilo o assunto, né? Então, se eu faço a incorporação de um imóvel ao capital social, eu estou tranquilo com relação ao ITBI, certo? Era para ser assim, mas por óbvio que as fazendas públicas municipais têm seu entendimento próprio. Isso por quê? Porque é uma fonte de renda, o ITBI. Apesar de ser um imposto que não gera tanta inadimplência, as fazendas públicas ainda assim, em alguns casos, insistem em não conferir a certidão de imunidade do imposto. E por que também que é um imposto que não tem tanta repercussão com relação à inadimplência? Porque obrigatoriamente o registrador de imóvel, quando você leva o título a registro, ele exige o pagamento desse imposto. Salvo contrário, ele não efetua o registro da propriedade imóvel agora em nome da pessoa jurídica. Portanto, assim, apesar de ser um imposto relevante, ele não tem tanta repercussão quanto a inadimplência para a fazenda pública, mas mesmo assim, em alguns casos, os municípios ainda tendem a não conferir a imunidade. Pois bem, esse assunto foi levado ao Poder Judiciário inúmeras vezes e a jurisprudência ela sempre foi no sentido, conforme eu destaco aqui julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, de reconhecer a imunidade social quando a incorporação é feita dentro das regras previstas na Constituição Federal e bem como quando não se aplicam as exceções, que é aquilo que eu já disse anteriormente, compra e venda, arrendamento e locação, desde que essa não seja a atividade preponderante da empresa. Então acompanhe aqui comigo uma apelação do município de Bauru, um mandado de segurança em que o juiz em primeiro grau ele concedeu a ordem, reconheceu a imunidade, houve o recurso e no tribunal foi mantida a sentença. Detalhe, julgado de 2017. Um outro julgado reforçando aqui, Valinhos, situação muito parecida. E aí você me pergunta novamente, Vinícius, é tranquilo o assunto, não é? Então, era tranquilo. Até que, lá em 2017,
no município de São João Batista, em Santa Catarina, uma empresa fazendo essa operação de transmissão de bem imóvel como forma de incorporação ao capital social da empresa ser constituída, a prefeitura negou, não reconheceu a imunidade, o caso foi levado ao judiciário e no judiciário foi definido que quando o valor do imóvel ele suplanta ao valor do capital social, a imunidade só atinge esse limite. Ou seja, um imóvel que vale 1 milhão, capital social de 500 mil, imunidade até 500 mil. Os 500 mil que excedem, tem que existir a tributação. E esse acórdão é um acórdão que gerou repercussão em todos os tribunais de justiça do país. Esse, inclusive, é um acordo paradigma do qual chegou a discussão até o Supremo Tribunal Federal, de um recurso extraordinário que nós vamos tratar já já. E a partir desse acórdão, desse tipo de entendimento, para os advogados que trabalham com o planejamento tributário e planejamento sucessório, que é o famoso caso de constituição de holdings, isso virou uma pedra no sapato desse tipo de trabalho, na medida em que você oferta ao seu cliente uma chance de reais ganhos em diminuição do pagamento de tributos e o entendimento jurisprudencial, Poder Judiciário, aplicando uma interpretação a contrário senso do que dispõe a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional para reconhecer uma imunidade parcial. E a exemplo disso, eu trago um atual entendimento, vocês podem notar, julgado em 2 de julho de 2020, ou seja, esses dias atrás, que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, uma imunidade parcial. Acompanhem comigo na ementa o quanto eu deixei destacado. Imóvel transmitido para integralizar o capital social que apresenta valor venal superior ao das cotas sociais, possibilidade de tributação sobre a diferença existente entre o valor das cotas integralizadas e o valor venal do imóvel, aparente legalidade. O que o Poder Judiciário fez? Ele começou a acompanhar aquela decisão que foi dada lá em Santa Catarina em 2017 e isso se espalhou para todos os demais tribunais de justiça. Eu já vi caso TJ de Goiás, TJ de Minas, Santa Catarina é unânime hoje, TJ Paraná, TJ Mato Grosso, TJ Mato Grosso do Sul, TJDF. Os outros eu não tive oportunidade de pesquisar porque também não tive trabalhos nesses outros tribunais de justiça. Mas pelo que a gente consegue acompanhar, esse é um entendimento que virou unânime hoje na jurisprudência nacional. E então aquele caso lá de Santa Catarina, primeira instância não reconhecida a imunidade, segunda instância não reconhecida a imunidade, a parte recorreu ao STF, interpôs o seu recurso extraordinário, que no STF levou o número de RE 796376, que inclusive foi reconhecida a sua repercussão geral, virando tema 796 no STF, que vem a tratar da imunidade parcial apenas quanto o valor efetivamente integralizado no capital social, incidindo a tributação sobre o valor excedente. O PGR deu seu parecer e nesse parecer ele entende pelo desprovimento do recurso extraordinário na medida em que deve-se ser feita ali uma interpretação teleológica sobre a regra de imunidade tributária. E nesse tipo de interpretação entende o PGR que o valor excedente ao capital social deve sim ser tributado. Sobre esse assunto, nós temos que destacar umas questões de hermenêutica. E tratando na hermenêutica quanto à espécie de interpretação e exatamente no que disse o PGR, a interpretação teleológica. Não há problema nenhum em que se faça, sobre esse caso, uma interpretação teleológica. Para vocês compreenderem melhor o tema, a interpretação teleológica é aquela que busca os fins da norma. E qual a finalidade da norma de imunidade tributária prevista no artigo 156? Quando o Constituinte conferiu essa imunidade tributária às pessoas jurídicas que têm o seu capital social integralizado com imóveis,
Quis o Constituinte favorecer, influenciar que a ordem econômica seja realizada de uma maneira mais ampla, assim como previsto lá no artigo 170 da Constituição. Ou seja, livre iniciativa, livre concorrência e maiores recursos no mercado, permitindo assim que as empresas consigam desenvolver com maior potencial as suas atividades. E isso exatamente é caso de interpretação teleológica. Não há nada de irregular nisso. Todavia, a hermenêutica ainda traz a interpretação quanto à extensão. E dentre os casos de interpretação quanto à extensão, nós temos declarativa, progressiva, extensiva, analógica e restritiva, que é a que nos interessa aqui. A restritiva é aquela que restringe o sentido da norma, como o próprio nome dela diz. Então, mesmo se fazendo uma interpretação teleológica mais restritiva, não é possível concordar com a atual jurisprudência sobre o assunto e muito menos com o parecer dado pelo PGR. É uma regra muito clara de hermenêutica. Normas restritivas de direito interpretam-se restritivamente. E se você perceber muito bem, há aqui uma norma restritiva, pois foi imposta uma limitação ao poder de tributar dos municípios. O Constituinte, a Constituição, permitiu que se tributasse através do ITBI, todavia previu um caso em que não era possível essa tributação, que é a não incidência nos casos de incorporação de bens imóveis ao capital social, ou seja, uma norma restritiva de direitos ao poder de tributação dos municípios. Como eu disse e ressalvo, norma restritiva de direito deve ser interpretada restritivamente. Isso é um princípio basilar das regras de interpretação. E aí, sobre esse assunto, como que nós devemos interpretar a regra de imunidade tributária do ITBI? Como eu disse agora, como se trata de uma norma restritiva ao poder de tributar, não se autoriza que se faça uma interpretação extensiva. E qual que é a interpretação extensiva? Ainda que ela seja teleológica, repito, não há problema nenhum que se faça uma interpretação teleológica. Mas por se tratar de uma norma restritiva, o seu alcance não pode ser ampliado. E o Poder Judiciário fez exatamente isso. Ele ampliou as hipóteses em que se pode tributar do ITBI no caso de incorporação de bens imóveis ao capital social, na medida em que entendeu-se que a imunidade se aplica somente no quanto o valor do bem compõe o capital social. Eventual valor que excede deve ser tributado. Todavia, não foi o que quis o Constituinte, não é o que traz a Constituição e muito menos o CTN. Novamente, norma restritiva de direito deve ser interpretada restritivamente e, em assim sendo, não é possível que se faça esse tipo de interpretação que hoje está sendo aplicada pelo Poder Judiciário. Mas, meus amigos, voltando lá ao julgamento desse recurso extraordinário, tema 796, no STF. O ministro Marco Aurélio de Mello, que é o relator, já apresentou seu voto, inclusive a tese. Hoje o recurso ele está em julgamento, como nós estamos em época de pandemia, estamos em sessão virtual para esse caso e o recurso está em julgamento. A previsão que ele se encerra é no dia 4 de agosto de 2020. Até então, o ministro Marco Aurélio de Mello, relator, apresentou o seu voto e o seu voto é de procedência do recurso extraordinário para que se reconheça a imunidade. E aí eu peço para vocês permissão para ler um pedacinho do voto, em que o ministro diz assim: provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, aquele lá de Santa Catarina que não reconheceu a imunidade, deferir a ordem, pois se trata de um mandado de segurança, afastando a incidência do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da recorrente. E esse ITBI está incidindo sobre aquilo que excedeu ao valor venal no quanto incorporou-se ao capital social. A tese proposta pelo ministro é essa: revela-se imune sobre o ângulo tributário a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, ainda que o valor total exceda o limite do capital social a ser integralizado. E isso, meus amigos, encaixa-se exatamente naquilo que eu disse agora há pouco. Por se tratar de uma norma que limita o poder de tributação do município, já vem previsto os casos em que essa imunidade não pode ser aplicada, não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação diversa daquela.
pois do contrário estaríamos ampliando uma norma restritiva prevista na Constituição. Portanto, se você, advogado e advogada, trabalha com planejamento tributário, planejamento sucessório e tem esses casos, preste atenção nesse recurso. Provavelmente o ministro Marco Aurélio de Mello será acompanhado pelos demais ministros, inclusive o ministro Edson Fachin já apresentou seu voto acompanhando o relator, porque é realmente a interpretação mais adequada ao caso e é a que deve ser aplicada. Esperamos que essa decisão realmente prevaleça para que nós, advogados, possamos voltar o nosso trabalho oferecendo garantia, principalmente garantia e segurança jurídica aos nossos clientes. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e deixo com vocês meus contatos. Fiquem todos com Deus, fiquem em casa, preservem-se. Um grande abraço.